que não fique o que aqui foi dito como se fosse a única versão, a única interpretação ou a verdade. Eu volto a fazer a leitura do artigo 160, dizendo: o deputado presente no plenário não poderá escusar-se de tomar parte na votação. Quando chamado, portanto, o parlamentar deveria fazer o seguinte registro no parágrafo único: tratando-se de causa própria ou de assunto que tem interesse individual ou familiar, deverá o deputado dar-se por impedido, ao ser chamado, claro, e fazer comunicação nesse sentido à mesa, sendo seu voto considerado como abstenção para efeito de quórum. Tendo reconhecido que não posso avaliar se as duas abstenções vieram do parlamentar, solicito que o deputado João de Deus faça a chamada dos senhores parlamentares para apreciação do veto, artigo 19, parágrafo 1º. Com a palavra o deputado João de Deus para a chamada dos senhores parlamentares. Solicito seja colocado à urna, mesmo tratamento, ninguém com atitudes de ostensividade para que seja dado voto A, B ou C, conferindo a urna vazia, solicito aos senhores parlamentares que, ao serem chamados, façam o depósito do seu voto. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Antônio Cafu. Presente. Votando. Deputado César Lacerda. Presente. Votando. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Votando. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Presente. Votando. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado Geraldo Magela Pereira. Presente. Votando. Deputado Jorge Cauí Júnior. Ausente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho. Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, presente e votando. Deputado Odilon Aires Cavalcante. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, presente e votando. Obrigado, Nathaniel. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Wasni de Roure. Deputado Wasni de Roure, presente e votando. Deputado Adão Xavier, ausente. Deputado José Ramalho Brasileiro. Deputado José Ramalho, presente e votando. Deputada
Lúcia Carvalho, presente e votando. Deputado João de Deus, presente e votando. Abre aqui, Paulinho. Não, peraí, chamou todos. Não tem quórum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Votaram apenas 11 parlamentares, portanto, não há quórum para deliberarmos sobre a matéria. Consideramos, portanto, que deveremos fazer uma nova sessão para apreciação do veto novamente, na medida em que a presidência desta Casa deu por anulada, de acordo com o artigo 160 e seus parágrafos. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Senhora presidente, eu queria deixar registrado nessa casa que eu mandei fazer uma pesquisa naquele grupo ali que está dando vaia. Em 10 pessoas, não tem nenhum que sabe o que é pedote. Teve um que achou, porque a avó dele chama Dona Dota, achou que fosse negócio para ela. Obrigado. Não havendo. Senhora presidenta, eu só quero consultar a Vossa Excelência se há base regimental para fazer a apuração dos 11 votos, que talvez fique provado que a tese aqui apresentada da abstenção caia por água abaixo se puder apurar os 11 votos. Vamos consultar o regimento. Se nós tivermos base legal, inclusive para abrirmos a urna e observarmos os 11 votos, nós o faremos. Senhora presidente, por favor, rapaz. A tese aqui defendida beira o ridículo, até porque não há nenhuma informação que os parlamentares que votaram a primeira vez tenham repetido seus votos agora. Nós, até por uma medida preventiva, senhor presidente, nós vamos pedir para que a urna seja lacrada. Presidente, no período de 95 e 96... deputado Geraldo Magela, até para que Vossa Excelência não tenha a sua questão de ordem de toda negada, nós vamos pedir para que... Presidente de honra. Você vai falar? Gostaria de atenção à resposta à questão de ordem. Nós vamos pedir para que a urna seja lacrada, os que votaram, porque nós temos certeza que, nesse momento, está sendo preparada uma ação para recorrer da minha suspensão, anulação de voto. Portanto, ela servirá de testemunha caso a Justiça determine qualquer investigação sobre a matéria. Mas, de antemão, nós convocaremos nova sessão, amanhã, sessão ordinária, com o primeiro item da ordem do dia, com a votação do PDOT. Se até amanhã nós não tivermos nenhuma manifestação da Justiça que nos obrigue a mostrar, inclusive, a segunda votação, nós faremos aqui mesmo a anulação da vossa solicitação. Até amanhã a urna vai ficar lacrada para testemunha, se necessário, frente à Justiça. A palavra ao deputado Manuel de Andrade. Pela ordem, presidente. Eu estou vendo coisa aqui inusitada. Essa votação confundiu a mente até da mesa. Quando, em resposta ao deputado Magela, o chamou de presidente, me parece que houve uma perturbação muito grande nessa segunda votação, ao arrepio do regimento. E muito mais aí, não de Vossa Excelência, mas de alguns provocadores que estão querendo fazer festa com a coisa séria, que é uma votação secreta. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhora presidente,
Eu queria deixar registrado que Vossa Excelência chamou o deputado Magela de presidente, porque ele não deixa de ser o presidente de honra dessa casa. E queria falar com o deputado Manelzinho, que estava muito alegre, que passarinho alegre é comida de gato. Solicito ao deputado João de Deus que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Não estou dando, neste momento, a palavra a nenhum parlamentar. Eu pedi a Vossa Excelência direito de Solicito ao resposta. deputado João de Deus que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Pela ordem. Mensagem número 039/97. A excelentíssima senhora presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal tem a honra de dirigir a Vossa Excelência e seus ilustres pares para comunicar nos termos do artigo 74, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal, que opus o veto total ao projeto de lei número 116/95, que altera a norma de construção nas áreas especiais número 1 a 27 do setor D de Itaguatinga Sul e da outras providências. Ofício número 03/97. Senhora Presidenta, venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que existe para o devido fim o meu desligamento do Bloco Parlamentar Socialista. Assina deputado César Lacerda. Comunico a Vossa Excelência o meu desligamento do Bloco Democrático Liberal. Assina deputado Renato Rainha. Projeto de lei número 1997, do senhor deputado Renato Rainha, dispõe sobre a inclusão no orçamento do Distrito Federal de recursos destinado ao projeto de obras e serviços visando prevenir ou corrigir prejuízos de natureza cultural, social e ambiental decorrente da execução deste projeto, obras e serviços. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier, institui o passo livre nos ônibus coletivos urbanos em campanha de vacinação. Projeto de lei do deputado Adão Xavier, dispõe sobre a proteção da fauna silvestre no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier, torna obrigatória a realização gratuita pelo Distrito Federal do exame parasitológico de fezes e de urina em alunos de 1ª a 4ª série do 2º grau nas escolas da rede pública de ensino. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier, dispõe sobre a proteção da flora e da fauna aquática no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Adão Xavier, assegura o livre organização estudantil e da outras providências. Projeto de lei dos autores deputados Geraldo Magela, Benício Tavares e Manuel de Andrade, dispõe sobre a alteração, destinação de norma de edificação, uso e gabarito dos lotes lideiros à Avenida Comercial dos Bombeiros, na região administrativa 2, Gama e da outras providências. Projeto de lei número 97, /97, do deputado Eurípides Camargo, torna obrigatória a fixação de advertência sobre os malefícios resultantes do consumo de álcool pelo estabelecimento que menciona. Projeto de lei /97, do senhor deputado Edmar Pirineu, dispõe sobre o reconhecimento de material tóxico comercializado no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Antônio Cafu, obriga a empresa privada que atue sobre a forma de prestação direta ou intermediação de serviços médicos hospitalares e garantia no atendimento de todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doença, Organização Mundial de Saúde. Projeto de lei /97, de autoria do deputado José Edmar, dispõe sobre a reintegração de posse e domínio em razão de inadimplência contratual das terras rurais, objeto de arrendamento, concessão ou permissão de uso agropecuário pela administração pública do Distrito Federal e da outras providências. Faculta a utilização. Projeto de lei /97, do deputado José Edmar, faculta a utilização de vidros típicos blindex
para a proteção de sacadas, varandas e terraços em prédio residencial ou de uso misto do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado José Edmar dispõe sobre a destinação de recurso financeiro resultante de alienação constante no programa de regularização de assentamentos criado pelo decreto 18.010 de 30 de janeiro de 97. Projeto de lei de autoria do deputado José Edmar faculta a construção de 2 ou mais subsolos nos locais que mencione e dá outras providências. Projeto de lei do deputado José Edmar reserva a área para a construção do Hospital Regional de Samambaia no local em que mencione e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Benício Tavares altera a lei número 1376 de 17 de janeiro de 97, que transforma a Feira Livre do Riacho Fundo em feira permanente e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Benício Tavares dispõe sobre a instalação de unidade de terapia intensiva UTI nos hospitais regionais da rede pública do Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Renato Rainha dispõe sobre a destinação permanente de espaço nas escolas públicas e particulares do Distrito Federal para divulgação de mensagens contra o uso de drogas. Moção do senhor deputado Edmar Pirineus reivindica a providência ao setor executivo local, no sentido de que a vistoria dos veículos de transporte escolar, assim como a respectiva autorização e o custo destinado a condutores deste veículo, que seja realizada pelo Ciretrans, de cada região administrativa. Moção de autoria do deputado Marco Lima, manifesta reconhecimento pelo excelente trabalho realizado pela Força Tarefa 2, Companhia de Polícia Militar Independente, em operação efetuada no dia 5 de março. Moção de autoria do deputada Lúcia Carvalho, manifesta inconformismo com a situação da mulher, que, apesar de representada dignamente, mas não nos altos cargos da nação, ainda carece de reconhecimento, respeito e dignidade. Moção de autoria do deputado José Edmar sugere que reivindique ao Poder Executivo do Distrito Federal a formação de um grupo de trabalho para estudar a implantação do horário ocorrido das 6 horas. Moção de autoria do deputado Marco Lima reivindica ao Poder Executivo o asfaltamento da via que liga a Avenida Principal de Sobradinho 2 ao posto de saúde, ao posto policial e ao terminal rodoviário daquela localidade. Moção de autoria do deputado Filipelli reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal a construção de alambrados para a proteção da feira permanente do Riacho Fundo. Moção de autoria do deputado Filipelli reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal providência para a implantação do serviço público da Granja Modelo Riacho Fundo. Moção de autoria do deputado Tadeu Filipelli reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal providências para a construção de um abrigo para passageiro de ônibus em frente à Granja Modelo do Riacho Fundo. Moção de autoria do deputado Tadeu Filipelli reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal providência para a substituição de poste de madeira e rede de distribuição de energia da Granja Modelo Riacho Fundo. Moção do deputado Tadeu Filipelli reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal providência para que seja promovida a limpeza e conservação da área pública entre as quadras 321 e 521 da região administrativa de Samambaia. Moção do deputado Filipelli reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal providência para a definição da área para posto de abastecimento de combustível no entorno, na quadra 300 a 500 de Samambaia. Moção do deputado Filipelli reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal providências para a duplicação da pista da via principal entre as quadras 300 e 500 da região administrativa de Samambaia. Moção do deputado Tadeu Filipelli reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal providência para a construção das obras de duplicação da BR-60. Moção do deputado Renato Rainha apresenta votos de louvor a congratulações aos governadores do Distrito Rotuário Brasileiro, na pessoa do governador do Distrito 4.530, Geraldo Barbosa de Castro, pelo trabalho em prol da valorização das bandas de música.
Requerimento barra 97 do deputado Renato Rainha. Requer tramitação conjunta do projeto de lei número 1461, barra 94 e 2454, barra 96. Requerimento do deputado Marcos Arruda e outros. Requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 2711, de 1997. Moção de autoria do deputado Filipelli. Reivindica ao Poder Executivo providências para a execução de uma quadra esportiva na QR 521 de Samambaia. Requerimento. Autor deputado Daniel Marques. Requer a realização da sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 17, 97, em comemoração ao Dia do Índio. Requerimento de autoria do deputado Renato Rainha. Solicita o apensamento para tramitação conjunta dos projetos de lei número 1387/96 a 1390/96, 1401/96 a 1404/96, 1449/96, 1450/96, 1468, 1470, de autoria do deputado Adão Xavier. Projeto de lei de autoria do deputado Manuel Andrade. Dispõe sobre os prazos de recolhimento do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e taxa de limpeza pública, TPL. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica providência junto ao governo do Distrito Federal no sentido de executar obra de pavimentação asfáltica do setor habitacional Araponga, na região administrativa planaltina. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica providência no Poder Executivo local, no sentido de executar obra de pavimentação asfáltica no trecho que liga BR-020 DF-130 na região administrativa de Planaltina. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica providência junto à administração regional de Planaltina no sentido de proceder à pavimentação asfáltica entre os blocos P e Q da quadra 4 do setor residencial leste, região administrativa de Planaltina. Terceira secretaria. Ata da 18ª sessão ordinária, em 6 de março de 1997. Solicito ao deputado João de Deus e eu que possamos fazer, pôr assinatura aqui nesta urna, que será usada caso a Justiça questione, para que mais uma prova tenha em relação à anulação da votação e à repetição que esta mesa fez. Também faço a convocação para amanhã, na sessão ordinária, com a seguinte pauta: toda a de hoje, mais votação em primeiro turno do PL 153 de 1995, que será incluída na sessão de amanhã. Declaração de voto, declaração não, direito de resposta por 1 minuto, deputado Manuel de Andrade. Manelzinho. Senhora presidente, eu gostaria de responder às afirmativas do deputado Lacerda. Ele entende bem de gato. Eu não entendo de gato. Talvez muitos passarinhos já tenham sido comidos, dilacerados pela gatunagem. E eu lamento ainda que a gente tenha que ouvir esse tipo de argumento para querer abafar uma votação que foi originária, uma votação que foi legítima. Lamentável, deputado Lacerda, eu não entendo de gato. Talvez os amigos traídos ou os traidores entendam, porque já foram comidos por eles. Senhora presidente, solicito a dispensa da leitura da ata. Está acatado e a ata está dada como lida e aprovada. A ata da 18ª sessão ordinária.
Não havendo mais nada a tratar, não tendo quórum para, inclusive, termos o grande expediente, declaro encerrada a presente sessão.